Olá a todos que nos acompanham. Essa é mais uma edição do Abracan Talks, o podcast de entrevistas da Associação Brasileira de Câmbio. Nosso objetivo é levar informações e discussões cada vez mais relevantes para todo o segmento cambial. Hoje, eu tenho a honra de receber a Adriana Teixeira de Toledo, presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselhinho. Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e disponibilizar o seu tempo e conhecimento para o nosso público. E eu começo já perguntando, do início, vamos lá. Por que o Conselho foi criado? Qual a missão do Conselho? Muito bom dia, Kelly, Massaro. É um prazer estar aqui com você e eu agradeço imensamente à Abracan essa oportunidade de apresentar para o público que assiste, né, que acompanha o podcast da Abracan, apresentar um pouco mais do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Bom, por que o Conselho foi criado? Ele representa, a competência do Conselho é exatamente julgar, em segunda instância, os recursos provenientes dos órgãos de primeira instância do Sistema Financeiro Nacional, né? O Sistema Financeiro, como um mercado regulado e supervisionado, ele pode, obviamente, sofrer sanções quando as suas condutas não são compatíveis com o que a regulamentação determina. E, nesse caso, quando aplicada alguma sanção, seja a instituição financeira, né, alguma instituição ou do mercado ou algum administrador, há, obviamente, o direito de recorrer e a competência vem para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. É bom lembrar, historicamente, que no passado quem julgava esses recursos foi o Conselho Monetário Nacional, né? Mas à medida que foram se avolumando, foram aumentando o número de recursos, foi necessário criar uma equipe, um grupo especializado e por isso a criação do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro em 1989. Ah, bacana. Bom, então você deu um overview de onde ele saiu e qual a principal razão da existência. Então, assim, existe um funcionamento específico? Então, vamos lá, as entradas, como são dadas, existe prazo? De forma, assim, bastante resumida aqui na nossa conversa para os nossos espectadores, como que é o funcionamento do Conselho? Bom, o Conselho funciona da seguinte forma. Os processos eles são oriundos dos órgãos da primeira instância, né? A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. Então, à medida que... E também da SUSEP, né? Tem alguns processos que provêm da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Apesar de ter o Conselho especializado, que é o CRSNSP, os casos de prevenção à lavagem de dinheiro são competência desse Conselho. Então, à medida que esses órgãos eles julgam seus processos punitivos e as partes, então, entendem que há necessidade de uma revisão, propõem, obviamente, um recurso, e esses recursos sobem, vêm para a gente. A nossa equipe, então, autua os processos e distribui os processos junto aos conselheiros atuais, né, os conselheiros relatores. Então, à medida que eles vão estudando os processos, eles colocam os processos para pauta. Nós incluímos em pauta e julgamos numa determinada sessão. Temos sessões ordinárias, uma vez ao mês, essas sessões geralmente funcionam 2 dias, e nós julgamos ali uma média de 20 processos, 24 processos, é o que tem sido a nossa média. O funcionamento do Conselho se dá como um tribunal administrativo, né? É uma segunda instância, ele funciona como um tribunal administrativo e julgando exatamente essas matérias que são de competência legal. Entendi. Aí você falou agora de votos, né? Então a gente tem uma seleção desses participantes. Como que ele é feito, né? A gente sabe que recentemente houve a publicação da alteração, mas como que ele é feito hoje? O que efetivamente mudou? Muito bem. Nós temos uma previsão, como você bem colocou, recente, né, proveniente da Portaria 6995, de 1º de dezembro de 2022, e de novembro de 2022,
e a gente tem a seleção através do Comitê de Avaliação e Seleção, o CAIS, do CRSFN, né? Ele avalia os candidatos indicados pelos representantes do mercado através de uma lista tríplice, né? Eu não sei se todos sabem, mas o colegiado é um conselho paritário, né? Bom, acho que talvez seja bom explicar isso. O conselho paritário ele é composto de pessoas tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada. Então, esse que é a beleza, me parece, da composição, porque traz esse equilíbrio, né, com a troca de experiência, o múltiplo conhecimento, e a gente compõe, então, esse colegiado com essa composição. Então, é equilibrado, são 4 membros de cada mercado, né, da iniciativa pública e da iniciativa privada, e aí a escolha dos membros da iniciativa do mercado, da iniciativa privada, são feitos, como eu disse, pelo CAIS, é o Comitê de Avaliação e Seleção, desde 2018 que é assim, e através de uma lista tríplice. É feita uma indicação por lista tríplice, e aí a partir de critérios objetivos previstos na portaria 352 de 2018, né, temos ali idade mínima, formação superior, capacidade técnica, notório conhecimento das matérias, e tem que ter pelo menos 10 anos de atuação no mercado financeiro de capitais, agora também de câmbio. Ah, verdade. É exatamente nesse ponto que eu gostaria de conversar com você agora. A Abracan ela vem pleiteando um acesso ao conselho há muitos anos, mais de uma década, na verdade, e nós tínhamos algumas questões estruturais que havia a dificuldade desse acesso. E na sua gestão a gente conseguiu caminhar bastante nesse sentido, até explicando, mudando, trazendo as mudanças no setor, a revitalização, e agora, no dia 13 de novembro, nós tivemos a publicação que nos contempla o direito dessa indicação. Então, Adriana, o que você poderia dizer para a gente que foi um fator principal dessa, tirando a mudança, né, que ela dá condições legais para isso, mas na sua visão, o que trouxe essa condição para a Abracan? Bom, vamos lá. Primeiro é importante dizer que essa revisão, ela se deu através de um estudo do próprio Comitê de Avaliação e Seleção, que levou mais de 6 meses, né? Foi um estudo prolongado com a participação da CVM, do Banco Central e do COAF, onde foram apontadas necessidades de mudanças para a melhoria da composição no sentido de alcançar as entidades os segmentos que antes não eram alcançados, como o câmbio, já que nós julgamos, sim, né, corretoras de câmbio, eventualmente, pessoas que operaram em câmbio, e é importante que haja o conhecimento especializado. Então, essa amplitude de segmentos, né, nós alcançamos aí a portaria 6995 de 2022, que entrou em vigor agora no início de dezembro. Ela tem um anexo, no seu anexo, ela abarca ali vários segmentos, e nesse segmento a gente inclui quase que todas as entidades constituídas, com alguma consolidação, que representam efetivamente o segmento, para que possam participar. E na nossa visão, a inclusão da Abracan vai trazer, com certeza, com a sua expertise, né, com esse conhecimento, esse trabalho que tem sido feito através da Abracan, um pouco da visão que vocês têm de forma muito focada no mercado de câmbio, que ganhou mais projeção, né, nos últimos anos, e a gente entende que é realmente importante ter uma pessoa indicada pela Abracan com essa expertise para se juntar aos demais segmentos, para que forme, de fato, uma composição multidisciplinar, o conselho paritário ele seja completo. Então, a nossa expectativa é que as entidades de cada segmento tenham essa responsabilidade na indicação de pessoas preparadas, né, que possam se dedicar ao trabalho, porque é importante ter essa dedicação. O conselho ele não é remunerado, não há pagamento de nenhum tipo de honorário, de jeton para os conselheiros. Então, é um trabalho assim meio muito voluntário, né, do coração. É o profissional que se sente efetivamente no munus público, no dever do munus público. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande aí da Abracan agora passar a compor também o colegiado. Nós sabemos dessa responsabilidade, estamos extremamente ansiosos para que possamos contribuir, porque, de fato, a Abracan é uma associação, ela nasceu na sua origem da representação de corretoras de câmbio, e hoje nós abarcamos todos os players do mercado de câmbio. Então, veja, a gente tem 10 corretores, a gente tem os bancos de nicho, que a gente chama os bancos específicos de câmbio, e hoje a gente tem os bancos do S1.
Então, com toda certeza, essa visão que a gente tem de todo o processo da operação pode ser bastante específica na sua análise do lado de cá e contributiva para o Conselho. Então, nós estamos à disposição e esperamos, com muita responsabilidade, honrar essa oportunidade. Então, vamos falar agora das discussões, né? Então, a gente fala das sessões, né? Vocês chamam de sessões, é isso? Sim, Sim. sessões. Então, quais os tipos de discussões que acontecem dentro do Conselho? Ele já entra numa análise do julgamento, tem uma discussão preliminar, isso acontece de forma pública? Como você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. Então, como eu disse, à medida que os processos são preparados pelos conselheiros relatores, eles são incluídos em pauta, nós publicamos a pauta, né, com pelo menos 8 dias antes da sessão, mas nós temos a oportunidade de, por exemplo, receber os advogados dos recorrentes para entrega de memoriais, exatamente como funciona no judiciário. E no dia da sessão, os advogados podem fazer sustentação oral, né, apresentando ali o seu ponto de vista, destacando os principais pontos da defesa, e ali nós travamos, então, discussões tanto, Kelly, de cunho processual, né, podem aparecer questões de cunho processual, como as questões de mérito, que são objeto, efetivamente, das sanções, né? A interpretação dos normativos, o alcance da gravidade das infrações que foram praticadas, culminando, obviamente, com as questões sobre a dosimetria da penalidade aplicada. Então, eu dividiria que as discussões são nesse nível do colegiado: questões processuais, questões de mérito e questões de dosimetria da pena. Certo. Falando um pouquinho do mercado de câmbio, especificamente, o que transita dentro do Conselho? Quais foram, assim, os pontos? Obviamente, a gente não está entrando aqui em questões específicas, mas, assim, as questões que tiveram mais especificidade, tiveram um julgamento bastante criterioso. O que poderia dar um ponto de atenção, assim, seja do que já foi e do julgamento do que poderia ter de melhora para o segmento, ou se já houve essa sensível melhora? Bom, falando do mercado de câmbio especificamente, os processos sancionadores envolvendo esse assunto, esse mercado, são oriundos do Banco Central, né, em geral, que é o órgão supervisor. E são, geralmente, pelo que me lembro, Kelly, né, eu estou apenas há 1 ano e meio aqui, e são variadíssimos os temas, né, o que enriquece ainda mais o trabalho, mas eu me lembro que são basicamente questões de controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro. Esses são os assuntos predominantes quando envolve mercado de câmbio. Essa nossa leitura, ela está bem alinhada com essa sua visão, embora holística, claro que a gente está dizendo aqui, é um bate-papo onde a gente está tratando de forma geral. Mas foi por isso que a gente trilhou o selo de conformidade, pautando na principal questão, que era para a gente era um gap de efetividade, que eram controles internos. Até em conversa com o regulador, a gente já tem recebido a melhora do segmento nesse sentido, para que as mudanças oriundas das resoluções, por exemplo, da 3978, que é uma resolução que trata especificamente dos processos e controles internos, possam ser aplicadas na sua magnitude e de forma padronizada para todo o mercado. Então, de fato, essa nossa visão, ela converge nesse sentido de que os controles internos, eles sempre podem gerar danos muito severos para uma instituição. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos full time. Falando também de desafios aqui, quais os desafios do Conselho? Já emendo outra pergunta, porque você falava, eu não lembro inúmeros casos, né? Eu imagino, tem alguns números que a gente pode, assim, ter só de forma também para se ter uma, de ordem de grandeza, a quantidade de processos que são julgados, mês, ano, não sei, só para a gente dividir aqui com o tamanho do desafio de vocês. Bom, Kelly, falando de desafios, que tem desafios de várias naturezas, não só em quantidade, né? A gente, no Conselho, desde que eu assumi em maio de 2021, eu tenho enfrentado algumas questões, especificamente de gestão, inclusive, porque
né? Tive a oportunidade de me capacitar melhor, de me atualizar num MBA recente que eu concluí, e dali aprendi muita coisa que eu estou tentando trazer para implantar no Conselho. Embora o Conselho venha funcionando muito bem nesses, né, quase 40 anos de existência, mas assim, o volume de processos, ele obviamente depende da atividade que ocorre na primeira instância, mas a gente tem girado o nosso estoque do CRSFN numa média de 200, 240, 250 processos, é a média de estoque que a gente tem para julgar. É um volume alto, né? Porque a gente não consegue julgar ainda processos do mesmo ano. Meu ideal o ideal do futuro, né? A nossa visão de futuro é a gente julgar até o final do ano que vem, passar a julgar processos que entram no mesmo ano, né? E a gente julga, em média, com a complexidade dos assuntos que são envolvidos nos recursos do sistema financeiro, aqui desse conselho, a gente tem conseguido julgar no máximo 20, 25 processos por sessão, né? E são 2 dias de trabalho, né? A gente fica reunido 2 dias, de 9 da manhã às 18h30, 19 horas, e no dia seguinte a gente ainda tem que concluir. Dificilmente a gente consegue fazer apenas um dia. Então, cada sessão ela demora. Há um trabalho de bastidores que é muito sensível, né? Que as pessoas não veem, acham. Até mesmo eu, antes de vir para trabalhar no conselho, tinha uma impressão equivocada, né, de como se dava, que existe um trabalho muito grande por trás, porque como nós gerimos bases de dados muito sensíveis, né, com informações sigilosas, a gente precisa de um cuidado muito grande. Então, os desafios também, no caso meu, que tem que cuidar da gestão, Kelly, alcança não só esse cuidado fino, essa sintonia fina com a primeira instância para compreender como as matérias são vistas por eles, né, que a gente tem buscado muito diálogo com os órgãos de primeira instância, mas também os desafios da própria gestão do processo em si, da gestão do processo em si, da base de dados, né, e a gente tem, então, tido um olhar muito grande para isso. E os números são esses, 250, 240 processos no estoque, mas tentando aí baixar esse estoque até o final do ano de 2023 para a gente poder julgar processos no mesmo ano. Olha a importância do conselho no sentido, além de todas as outras, no sentido de desafogar o judiciário, né? Então, claro, esses julgamentos trazem decisões. Qual é o tratamento do judiciário dessas decisões? Elas têm caráter legal? Como é que funciona? Ótima pergunta. Não, as decisões do CRSFN têm natureza administrativa, nós funcionamos como um tribunal administrativo, né? Embora sejam consideradas a última instância, as partes podem, sim, eventualmente, buscar revisão no judiciário, né? Isso é pelo princípio da inafastabilidade da justiça, né, que existe prevista constitucionalmente, mas essa revisão, ela obviamente fica limitada às questões específicas no processamento do pedido, né? Não é comum eles entrarem no mérito. E só para você ter uma noção aí, você me pediu números, eu fiz um levantamento recente, a nossa secretaria fez, até para apresentar ao ministro da Economia, o nosso percentual de judicialização é muito baixo. De todos os processos, né, julgados, 6% apenas vão para o judiciário, são questionados judicialmente, e apenas 2% são revertidos. É o que a gente tem de sinalização do judiciário. Kelly, tem mais um fator, né, para que realmente a gente, de fato, um fator, me alegra muito saber que o nosso trabalho contribui para reduzir a sobrecarga no judiciário. Quando o judiciário alcança algum vício, alguma especificidade que merece uma revisão, em geral, o judiciário anula a decisão e devolve para a gente julgar de novo. Ele não substitui a decisão dele por uma nossa. Ele entende que o colegiado é um colegiado especializado e ele não evita esse tipo de confronto. Então, em geral, as questões que são levadas, elas só são acolhidas se forem questões processuais, né, questões de mérito, dificilmente o judiciário se imiscui e ele geralmente devolve para o colegiado julgar novamente. Vamos agora voltar um pouquinho. Olhando para trás, se a gente tivesse que fazer aqui uma retrospectiva, quais foram as principais conquistas do Conselho que você poderia citar?
Foram muitas, né? O conselho, apesar de chamado de conselhinho, ele é um conselhão, né? Esse nome de conselhinho, até historicamente, eu acho interessante comentar, porque foi criado a partir da necessidade vista pelo Conselho Monetário Nacional de uma equipe especializada. Então, ele se criou como vamos dizer Um assim, braço. um braço do Conselho, exatamente, do Conselho Monetário. Então, o nome conselhinho carinhoso é por conta disso, mas os números são realmente gritantes. Mas as principais conquistas, me parecem, né, primeiro, obviamente, a trajetória de todos os conselheiros que compuseram ao longo desses quase 40 anos. São pessoas de muita responsabilidade, uma competência diferenciada, pessoas que realmente tiveram carreiras profissionais brilhantes, né, em geral, e eu acho que isso trouxe essa visibilidade, essa respeitabilidade que o Conselho conquistou ao longo dos anos. Mas falando mais recentemente, acho que a revisão dos normativos, realizada em 2018, acho que as mudanças que foram feitas no regimento interno, né, do Conselho foi uma grande conquista, me parece, porque houve uma mudança significativa na agilidade dos processos. E aí, já falando da minha gestão em 2021, quando cheguei, foi a criação de uma comunicação mais adequada. A gente criou, inclusive, essas logomarcas, né, a logomarca do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros, que, embora também pertença ao mercado, o sistema financeiro de modo geral, as seguradoras são julgadas no outro colegiado, mas composta por outros conselheiros, mas presidido também por mim e gerido pela mesma secretaria, né? Achei importante destacar isso. Agora, nós revitalizamos o site, né? Fizemos um novo site com a comunicação, e eu tenho tentado fazer reuniões com nossos patrocinadores, né? Principalmente os órgãos de primeira instância, Banco Central, a CVM, o COAF, e também com o próprio Ministério que nos apoia, para a gente poder dar continuidade na consolidação desse trabalho de qualidade. Então, acho que essas conquistas foram as mais marcaram aí para mim. Na verdade, são conquistas resultantes de lutas diárias, né? Sem dúvida. É muito trabalho e colhendo os resultados diariamente. Quando a gente fala de troca de governo, né? A gente fala de conselho, fica sempre, tem o Banco Central, embora tenha a questão agora da independência do Banco Central. Como que funciona uma troca de governo para o conselho? Olha, Kelly, na posição de presidente é a primeira vez que eu vou enfrentar isso, mas me parece, a minha percepção é de que difícil, não traz nenhum impacto, porque como nós temos mandato, né, previsto legalmente, a gente não tem nenhum receio de haver alterações de indicações, né, até mesmo a minha posição como presidente, isso não deve acontecer. Acredito que tudo sendo respeitado da forma como está posto, nenhum impacto deve dar. Agora, de fato, falando especificamente dessa mudança de governo que está para acontecer, né, inevitável a gente comentar, parece que vai haver aí um desmembramento das secretarias, né, os ministérios vão se separar, como foi feito em 2018 a junção, e como a secretaria que nós estamos vinculados, a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, ela deve ser extinta, né, porque essa atribuição ela volta provavelmente para o planejamento. Nós devemos continuar ligados ao Ministério da Fazenda, caso volte a se chamar Ministério da Fazenda, dentro da Secretaria Executiva. Me parece que é esse o desenho. Então, essa é uma mudança que deve acontecer, né, em breve, aí na virada do ano. Ainda não tenho confirmação disso, porque, obviamente, os titulares ainda não assumiram, a gente tem que aguardar mesmo, não adianta a gente especular, mas essa é a perspectiva que eu tenho aqui na minha leitura. Agora, como mudança substancial que a gente vê é o que a gente já falou, da mudança de composição, né? Essa é uma mudança que mexe realmente com o Conselho, não vai ser no curto prazo, porque nós temos que aguardar as mudanças, os encerramentos dos mandatos. Então, nós já estamos trabalhando aí na previsão de transição em 2023, pelo menos para um segmento, né? Porque encerra o mandato de um dos membros, e nós vamos, então, começar a fazer essa mudança com a portaria, com a nova composição prevista na portaria 6995. Uma adaptação, né? Precisa acomodar para entender como que vai acontecer.
Falando um pouco de mercado externo, que é a população, né? A população em geral, ela não tem uma compreensão fina do sistema financeiro nacional na sua essência, né? Claro que de forma macro, entretanto, não de forma específica. E do conselho, dos seus órgãos, como que, se pudesse ter uma leitura, como que você gostaria que o conselho fosse visto pela população e pelo mercado, né? Pelos órgãos do mercado, pelos players de mercado? Uhum. A população em geral não tem muito interesse nos assuntos do conselho, né? Não é? O nosso público é muito específico, são os administradores e os seus respectivos advogados das instituições que compõem os mercados, né, financeiro e de capital, além das instituições obrigadas junto ao COAF, que passaram a ser alvo de punições previstas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Então, sendo muito específico, né, nosso trabalho ultimamente, a gente falou, como eu falei para você, melhoramos a comunicação com esse público, né, para que eles consigam exercer com tranquilidade e segurança o direito de defesa, né, cada vez mais. Mas o que esperamos é que as nossas decisões sejam reconhecidas cada vez mais como balizadoras da conduta dos mercados, né, fortalecendo aí as relações com os usuários e garantindo a solidez do sistema. E a gente precisa entregar cada vez mais decisões seguras, né? Seguras e consolidadas com o alinhamento. Por isso a minha preocupação com esse alinhamento constante com os órgãos de primeira instância. Então, me parece que essa respeitabilidade, Kelly, o Conselho já tem, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a forma com que grandes escritórios de advocacia se posicionam nas sessões, né? Como respeito efetivamente a condução do trabalho feito pelo presidente da sessão. Então, isso já demonstra que o nosso trabalho tem sido acertado, né? Mas eu realmente, assim, pensando no longo prazo, eu gostaria muito de ter o reconhecimento de todos que nos cercam, que são nossos stakeholders envolvidos, e principalmente o próprio Ministério, que nos patrocina, como uma via de diminuição mesmo desse abarroamento no judiciário. Eu acho que nós somos uma forma um mecanismo de trazer um pouco da justiça sem precisar levar o Poder Judiciário mais essas questões, que de fato me parece que não é um conhecimento de fácil compreensão, né? Para quem não lida com isso. Nós aqui que estamos há tempos, né, somos desafiados a cada julgamento, porque sempre tem uma questão Nuances, né? diferenciada, nuances distintas. Então, é muito importante que o Conselho se consolide cada vez mais como um órgão especializado para que esses julgamentos sejam cada vez mais seguros e consolidados aqui na instância administrativa. Sem dúvida, isso é um ganho para todos envolvidos, né? Ninguém quer estar na cadeira de um julgamento de conselhinho, mas ainda que sim, que seja julgado por especialistas, né? Pessoas que fazem parte de uma compreensão, de uma sintonia super alinhada com as práticas de mercado. Exato. Bom, já endereçando ao final dessa nossa conversa, poderia ficar aqui horas conversando contigo, contribuição incrível para o mercado, para a nossa audiência. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho de como foi, como chegou até aqui? Com certeza, um prazer. Bom, eu fiz, quando me formei, né, logo sabia que eu queria trabalhar na área jurídica em grandes empresas. Nunca pensei em ir advogar, né, trabalhar na advocacia ali do varejo, nunca tive essa intenção. Então eu fiz concurso, né, e eu passei um ano numa estatal, na Eletrobras, fui advogada da Eletrobras, e em 98 eu passei no concurso Banco Central, no Rio de Janeiro. E aí permaneci 11 anos à frente do contencioso, cheguei a ser chefe lá do contencioso de segunda instância, que me habilitou bastante, né, nessa prática do contencioso, né, fazendo sustentações orais perante o Tribunal de Recursos do Federal no Rio de Janeiro. E depois, em 2009, eu fui convidada para ir para Brasília, no Banco Central em Brasília, e lá assumi a cadeira de subprocuradora-geral na área de gestão, né?
Então, depois de 11 anos trabalhando em contencioso, eu fui para a Procuradoria cuidar de gestão, e naquela época nós tínhamos uma verba significativa para melhorar a gestão da Procuradoria, e eu foquei 2 anos trabalhando com gestão. O nosso procurador-geral era o Francisco Siqueira, na época, depois o Isaac Sidney, que hoje é o presidente da FEBRABAN, e ambos me deram aí respaldo para fazer o trabalho que nós fizemos na Procuradoria, que eu tenho certeza que deram frutos, né? Os colegas falam até hoje. Mas em 2015, eu fui à Inglaterra fazer uma pesquisa, foi muito significativa, por isso que eu conto aqui essa experiência. Eu fiquei 4 meses lá fora estudando um pouco da parte de consumidor bancário, que é um assunto que mexe comigo, que me traz assim um acalento, me causa bastante interesse, né? Me traz bastante interesse. Eu sempre gostei dessa área. Então eu fui pesquisar um pouco sobre isso, visitei o FCA, o Financial Conduct Authority na Inglaterra, e fiz um artigo falando de uma proposta de mudança para a supervisão, né, do Twin Peaks, né, da mudança de supervisão no Banco Central no Brasil, se era adequado, se a gente deveria manter como estava. E quando esse artigo foi visto por alguns colegas do banco, eu então fui convidada para mudar de área. Aí eu saí da Procuradoria. Em maio de 2015, eu assumi a chefia de gabinete do diretor de relacionamento institucional, que me trouxe aí um conhecimento diferenciado. Eu trabalhei um pouco nessa área de relacionamento institucional, que também muito me deu alegrias, né? E também na educação financeira, né? Bom, a partir disso, continuei, fiquei 4 anos como diretora, como chefe de gabinete de vários diretores, diferentes diretores, permaneci lá no gabinete de diretores por 4 anos, até que eu fui convidada para trabalhar na SUSEP, pela Solange Vieira. Em 2019, então, eu fui trabalhar na SUSEP e também atuei como diretora de administração lá por 2 anos. E, para minha surpresa, né, em 2021, tinha terminado o mandato da Ana Maria, a antecessora, a presidente que me antecedeu. Então, eu fui convidada pelo secretário de Fazenda, Valderi, na época, para assumir essa posição, o que muito me alegrou, né? Porque, além, Kelly, de eu não gostar de ficar muitos anos na mesma posição, porque eu acho que a nossa contribuição ela se limita, né? Eu acho que tem um tempo, minha experiência profissional mudando de posições me trouxe mais satisfação. Eu imediatamente aceitei, né? Obviamente o Conselho de Recursos tem sido um desafio diário, mas ele me permite conjugar as 2 paixões que eu tenho profissionais, que é o direito, que é a minha formação de origem inicial, e a gestão, pela qual me apaixonei ao longo da minha carreira. Então, aqui nessa posição, além de ser, obviamente, uma posição de muito, né, de muito respeito, né, do mercado, pessoas que me cercam, e eu tenho o maior orgulho de poder contribuir com esse trabalho, eu estou me sentindo muito realizada, porque eu lido ao mesmo tempo com o direito e com a gestão. Então, é isso, a minha trajetória resume-se nisso. Casamento perfeito pela sua introdução aqui, toda que você nos trouxe agora. Mas eu entendi tudo perfeitamente, só não entendi uma parte, a surpresa da indicação. Por que a surpresa da indicação? Toda essa trajetória não tem por que ter essa surpresa, tá? Não. Acho que estamos bem representados e está num lugar com mérito totalmente digno de ter essa posição, nessa posição nesse momento da sua carreira. Eu acho que, sem dúvida alguma, é um lugar do qual essa passagem e toda essa bagagem devia ser compartilhada e traduzida em experiência aqui para nós. Obrigada, Kelly. Eu digo surpresa porque eu não mirava, não tinha em mente isso, né? Às vezes a gente tem, eu quero trabalhar para esse. Então, o convite em si foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu me senti muito, muito confortável, né, para assumir, embora eu tenha aprendido diuturnamente, e tenho certeza que eu vou aprender ainda muito mais, e isso para mim é o que me faz, esse desafio de aprender todos os dias, né? A gente não para de aprender, e o direito é instigante, né? O direito é muito instigante, traz coisas novas. Eu nunca lidei diretamente, talvez por isso a minha surpresa, explicando melhor, lidei diretamente com processos sancionadores na parte
de consultoria em si, nem no Banco Central, nem na SUSEP, né? Então, talvez por isso. Por isso foi bastante desafiador, tem sido desafiador, mas é o que dá o brilho para eu exercer essa posição nesse momento, porque me faz estudar, aprender com os colegas, os demais conselheiros, e isso me faz muito bem. Adriana, então finalizo por aqui, agradecendo esse nosso bate-papo, foi uma conversa incrível. Eu acho que quando a gente pode trazer esse lado mais direcionado das pessoas que estão por trás de posições como a sua, traz uma empatia muito grande, no sentido de a gente ver além de um órgão, mas sim as pessoas que fazem o órgão. Então, eu agradeço a toda a sua equipe que deu suporte para que a gente pudesse proporcionar esse encontro aqui. Eu sei que a agenda nesse final de ano é bastante atribulada, mas estou super grata, honrada na física de ter podido estar aqui e honrada pela Abracan no sentido de trazer mais contribuição, mais conversas específicas como essa. E deixar o meu prazer aqui, minha gratidão e minha honra por essa oportunidade. Imagina, Kelly, eu que agradeço, eu espero realmente que essas informações, esse bate-papo nosso possa ajudar a compreensão de um modo geral, mas especificamente para as pessoas que se envolvem com o mercado de câmbio, né, na Associação Brasileira de Câmbio, e eu também, de alguma forma, já estando aqui nessa posição e nesse contato recente com você, já compreendi o quão sério tem sido feito o trabalho de vocês e que eu tenho muita admiração já e respeito e estou muito feliz de saber que a Abracan vai compor no futuro breve o nosso conselho. Muito obrigada. Agradeço, então, aos nossos ouvintes, espectadores que estiveram conosco aqui. Se quiserem fazer sugestões de tópicos para as nossas próximas conversas podcast, fiquem à vontade, encaminhando e-mail para imprensa@abracan.com. Adriana, uma vez mais, muito obrigada e até breve. Obrigada.